Disputa da Inglaterra é realmente entre os dois para essa temporada, projetando um pouco? A gente falou outro dia de contratações e a gente elevou o nível do Arsenal e diminuiu o nível do City. Vocês vão nessa ligeiramente, linha? né? Eu acho que o City ainda vai contratar, tem que ver quem é que vai trazer para o lugar do Mahrez. Hoje foi bonito ver o Palmer fazendo um gol, né? Um jogador que enfim, é uma opção para aquela posição ali, mas temporada passada passou o tempo todo machucado. Mas o City ainda vai no mercado. Então, acho que cair um pouquinho. Eu não sei se essa subida do Arsenal é o suficiente para alcançar o Manchester City a longo prazo, em pontos corridos, né? Sempre vai ser capaz de vencer no mano a mano, né? Por mais que não consiga vencer com muita regularidade, é o contrário que acontece, né? Em 11 partidas entre Arteta e Guardiola, Arsenal e City, são 9 vitórias do City, um empate agora, com a vitória nos pênaltis e uma vitória lá atrás, em 2020, do Arsenal. Então, assim, o Arsenal não consegue muito vencer o Manchester City. A longo prazo, eu acho que ainda tem uma diferença. A dúvida, para mim, é a fome desse elenco do Manchester City, mais do que a qualidade. E eu acho que são esses dois com alguma chance do Manchester United, tá? Mas eu acho que a briga vai ficar entre esses dois. Assim, é quase que um pouco soberbo pensar que o Manchester City faz o que quer, mas a capacidade que ele teve de reagir na temporada passada, a partir do momento que ele se ligou um pouco mais, e a facilidade com que ele venceu tantos jogos que tantos times custam a vencer, a naturalidade que o time vence, dá a impressão de que ele sobra, né? Então, quando você precisa lutar muito para fazer 1-0, um 2-0, e o outro time está sobrando para fazer 2, 3-0, a impressão de que dá que ele tem muito mais margem do que todos os outros. E muito menos tropeços do que todos os outros também, porque não foi a primeira vez que chega um momento da temporada que o Manchester City encaixa e ele não tropeça mais. Teve um ano aí para trás que ele precisava ganhar 18 e 19, ele ganhou 18 e 19. Perdeu um jogo para o Newcastle, ganhou 18 e 19, fez 98 pontos e foi campeão. Então, é muito difícil saber qual que vai ser o limite mental e de cansaço desse time para parar de ganhar. Não sei se o Arsenal vai ter o mesmo ritmo da temporada passada, porque surpreendeu o quanto tempo conseguiu aguentar o ritmo no Manchester City, e eu vejo o Manchester United também, se for mais consistente, alguém que pode brigar, porque entre novembro, depois da Copa do Mundo, até março, jogou ali dezembro, finalzinho, né, de dezembro depois da Copa, janeiro, fevereiro, um pedaço de março muito bom do Manchester United. Chegou a ser o melhor time da Europa em sensações de futebol durante algum tempo. Se esse time, com a chegada dos jogadores que estão chegando, se esse time mantiver o bom tom de parte da temporada passada, eu acho que pode brigar também. Vai. Não, vai. O Arsenal, eu acho que tem coisas interessantes aí para a gente projetar para esse Arsenal. Primeiro que, assim, vem numa escadinha, né? Na temporada anterior à passada, perdeu a vaga na Champions de uma forma parecida com a que perdeu o título na temporada passada. Aprendeu, né? Conseguiu garantir a vaga na Champions, mesmo perdendo o título, se reforçou e agora volta a se reforçar de maneira proporcional às novas expectativas e às novas cobranças. Então, assim, é um time melhor, é um elenco com mais opções. O Marcelo estava dizendo aí como que o Timber é 4-1, quase, né? E você tem aí, então, o Arsenal com capacidade da gente esperar, mais uma vez, brigando pelo título da Premier League e presente na Liga dos Campeões. Então, assim, acho que a única coisa que dá para tirar hoje é essa injeção de ânimo quando você consegue vencer quem foi o seu algoz na temporada passada. Eu ia te perguntar sobre isso, Fred, porque você trouxe um retrospecto que é amplamente mais favorável ao City. E o Arsenal estava na competição hoje como vice do City, né? Não como campeão de uma das Copas para enfrentar o City na Supercopa. Por mais que saindo do futebol, né? Porque, obviamente, é apenas uma partida, a gente nem tem um City que a gente ainda imagina que traga contratações, enfim, os times ainda estão se preparando. Mas você acha que pode dar uma injeção de ânimo para esse Arsenal começar a temporada vencendo um City que, no último ano em especial, foi esse bicho-papão para ele, para o Arsenal? Sim, sem nenhuma dúvida, né? Ganhando hoje, conseguindo, e uma vitória de virada, né? Sim, um empate no último minuto e vitória nos pênaltis é uma vitória de virada que o Arsenal consegue.
E conseguindo vencer o Forest agora na estreia da Premier League no sábado que vem, é um começo de temporada, cara, assim, é jogo a jogo, né? Assim, pontos corridos, esses caras que são super campeões de pontos corridos, especialmente o Guardiola, e o Arteta sabe muito bem como é que o Guardiola funciona, ele não pensa em vamos bater o Manchester City na briga pelo título, vamos vencer o Forest, depois vamos vencer o seguinte. Então, assim, o Arsenal conseguindo começar bem a temporada, e essa vitória de hoje, ela pode dar essa injeçãozinha de ânimo, eu acho que é a prova que a gente precisa para reajustar as expectativas, né? Se o Arsenal vai brigar mais uma vez pelo título da Premier League e qual o tamanho que o Arsenal chega para a Liga dos Campeões. Uhum. O Drible do Lipe mandou pra gente superchat. Sigam mandando superchat com perguntas, com opinião, que a gente coloca vocês aqui na conversa, perguntando qual time pode ofuscar o City nessa temporada. E é um pouquinho do que vocês estavam falando. Acho que esse Arsenal, né, na temporada passada, foi esse time que mais acompanhou o City na briga. A gente tem o United chegando. Será que tem... Como é que a gente vê aí de G4 na Inglaterra? Quem é mais que pode se aproximar um pouquinho? Tem time que a gente tem que ver ainda como é que vai nascer, né? O Chelsea vai nascer de novo, Tá. E tem que ver como é que o time vai nascer. O Arsenal foi um processo desde a chegada do Arteta de ir chegando. O Liverpool do Klopp também foi um time de primeiro, segundo ano, um processo. O próprio Manchester City do Guardiola, então tem que ver se o Chelsea será um time capaz de estar e se de cara será um time capaz de estar. A sobra do Manchester City é tão grande que o normal é que não dê. Um time que acabou de chegar que não vá. Agora, se tem um campeonato, eu acho que o alemão também, que são muito imprevisíveis de quem serão os 4, é o campeonato inglês e o alemão, porque a gente tem o Aston Villa que pode chegar, o Brighton que pode chegar, tem um Big Six, então normalmente 2 de 6 decepcionam, né? Pelo menos 2 tem que ficar fora desse grupo, fora os intrusos. E a Premier League é um campeonato que permite intrusos. Você tem o Manchester City e o Arsenal, que a gente imagina que vão estar lá, mas a gente também imaginava que o Liverpool, vice-campeão da Europa no ano anterior, chegando em todas as finais e perdendo uma final para o Real Madrid do jeito que o Courtois jogou, que disputaria mais uma vez o título e terminou o campeonato em 5º lugar e durante boa parte do campeonato chegou a não figurar em competições europeias. Então, o campeonato inglês é muito difícil, porque é muito bom. Porque tem campeonato que é difícil, porque ele é difícil mesmo de assistir, de duro que ele é. O campeonato inglês é muito bom, o Manchester City e o Arsenal estão por cima, agora 2 do Big Six vão decepcionar, porque só tem vaga para 4. Então, bom, vai ter mais uma vaga, 5, né? Porque a Champions vai crescer. Exato. Ah, tá. Verdade. Vai ser G5, então, em vez de G4, já essa Premier League.